Fala, geração forte, como estão vocês? Começando aqui mais um GFQcast, podcast da geração forte quadrangular do nosso estado. Desde agora, convido você a compartilhar, curtir, a enviar aí para geral, para abençoar a galera aí, né? Porque hoje o assunto hoje vai estar top. A professora Juliana vai estar falando aqui sobre esse assunto. E se eu fosse você, não perderia aí. É isso aí, galera. Bom, conforme vocês pediram lá nas caixinhas do Instagram, né? O formato do GFQcast agora será uma semana com convidados, na outra semana bate-papo temático. E o assunto para hoje é relacionamentos. Lembrando que não é só relacionamento, namoro ou casamento amplo, né? Relacionamentos no geral, família, amigos, enfim, se relacionar com pessoas, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, o pastor Thiago vai trazer questões bíblicas, né? E eu vou trazer um pouquinho a respeito do comportamento humano, dicas, práticas, enfim, coisas que de alguma forma podem ajudar você a conviver melhor com as pessoas que você ama, enfim, né? Alguma lista de evites, né? Coisas que a gente deve evitar para se relacionar bem da maneira, né, mais saudável possível. Então, esse é o tema de hoje. Já, como o pastor Thiago falou, já compartilha, manda aí, envia o link para todos aí no WhatsApp, enfim, e vamos participar. No finalzinho do bate-papo aqui, a gente vai abrir as caixinhas do Instagram, interagir com vocês também. Então, continuem. Sempre que tiver gravação de bate-papo temático, a gente vai largar lá as caixinhas no Instagram, porque é o momento da gente interagir com vocês. E só lembrando que sobre namoro vai ter um exclusivo para isso, né? Relacionamentos, que a gente vai falar sobre relacionamento afetivo, né? Namoro, enfim, casamento. Então, a gente vai dar talvez aqui uma ênfase maior em outros tipos de relacionamento, que também que não só amorosos, né? Não só amorosos, que é muito importante para nós. Exatamente. Então, vocês pediram lá nas caixinhas do Instagram, né? Tinha um assunto específico, namoro, esse vai ser para outro dia. E hoje, relacionamentos no geral. Então, família, amigos, né? Também, casamento, namoro, irmãos e etc. E vamos lá. Então, vamos começar. Eu separei algumas coisas aqui pra gente começar, que são pilares fundamentais dos relacionamentos saudáveis, né? E eu vou ler eles sem entrar em cada um, aí o pastor Thiago já traz pra gente também o que ele pensa a respeito, biblicamente falando, e a gente vai falando sobre isso. Primeiro falando desses pilares, né? Que eu separei aqui. Eu acredito que relacionamentos saudáveis, seja eles, né, como a gente falou aqui, em toda a sua perspectiva, amizade, tal, etc., família, amigos, irmãos, casamento, namoro, precisa desses pilares, que é comunicação clara e assertiva, respeito e empatia, confiança e honestidade, limites, né? Limites. E eu gostaria de abrir um parênteses bem legal para falar sobre limites, que eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Como é que é isso? Apoio mútuo é fundamental, né? Como que vai acontecer vai resistir, né? Uma amizade, por exemplo, sem apoio mútuo, né? Comunicação não violenta, a famosa CNV, né? Amor como prática, né? Não só ali a teoria. Desmistificação da alma gêmea. Essa parte é um pouco mais polêmicazinha, né? Mas eu acho que é legal entrar, e isso é específico sobre namoro. E apoio, bom, repetiu aqui, apoio mútuo. Vamos lá então, pastor, o que o senhor entende aí nesses pilares em relação ao que a palavra nos diz? Eu acho que isso que você falou, na verdade, aí são as características, né? Pilares fundamentais, poderiam ter outros, né? Exato, esses pilares ou características, né, fundamentais aí, eles estão tudo se a gente olhar lá no Éden. Comunicação, limites, tudo isso foi imposto por Deus para que o ser humano tivesse um relacionamento saudável. Então, eu acredito assim, que todo bom relacionamento começa primeiramente com Deus, depois consigo mesmo e com os outros. Assim, resumindo assim, aquilo que eu entendo para se ter um bom relacionamento. Mas esses pilares aí a gente encontra no Éden, né? Enquanto o homem tinha um relacionamento com Deus no Éden, enquanto o homem estava vivendo lá um
um tete-a-tete com Deus. Deus, lá em Gênesis 3:8, né? Fala que na variação do dia Deus aparecia com o homem, conversava. Enquanto o homem estava tendo esse contato direto com Deus, escolhendo ali nos seus limites, com quem conversar, né? Que também a gente vai falar sobre isso, relacionamentos que não são saudáveis. A partir do momento que o homem começou a conversar com quem não devia, a mulher com quem não devia também, que foi a serpente ali incorporada, Satanás, o qual incorporou a serpente. A partir daquele momento quebra-se ali aquele relacionamento com Deus. A confiança. Quebra-se a confiança, quebra-se os limites. Honestidade, que estão os pilares aqui, né? Exatamente, os limites de tudo ali. Uhum. E a partir desse ponto, o relacionamento muda. Muda a tal ponto que, por proteção divina, Deus tira o homem, a gente conhece a história, tira o homem do Éden, né? Para que o homem, o homem e a mulher, no caso, para que não vivessem eternamente em pecado, faz um plano redentivo em Gênesis 3:15. Da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Tá falando ali de Jesus. E por proteção, Deus ele tira o homem. Então o homem passa a andar sem Deus ali, fora do Éden. E entrou ali a discussão, entrou o primeiro homicídio, entrou todas as desavenças que nós conhecemos. Então, acho que um ponto principal que eu tenho em mente é que todo bom relacionamento, todo relacionamento saudável, ele começa com relacionamento com Deus. Exato. Claro, Deus, né, ele é a essência da perfeição de tudo, né, inclusive dos relacionamentos. Mas a gente percebe também que algumas pessoas, por exemplo, elas não conhecem o evangelho ainda, elas se relacionam muito bem. Elas carregam princípios, né, que foram herdados. Isso é muito importante também, que essa essência, ela flui de Deus, né? Então, a gente pode pensar assim, uma pessoa que vem de muitos traumas, de relacionamentos, né? Seja familiares, seja por namoros que não deram certo, enfim, etc. Elas têm uma esperança muito real, né? Ao se relacionar com Deus e poder reestruturar, ressignificar tudo isso, porque ele carrega essa essência. Tem pessoas que têm o grande privilégio, né, de mesmo sem ter ainda conhecido a palavra, de ter sido inserido, nascido num lar bem estruturado, que carregam os princípios de Deus, Exato. né? E são esses princípios que norteiam, porque a gente, no nosso meio, né, cristão, seletivos no sentido de que parece que Deus é só meu Deus, Deus do crente, né? Na verdade, Deus ele é Deus do crente, mas Deus ele é Deus de todos. Todos aqueles que confessam a Ele, todos aqueles que andam em princípios. Tem muitas pessoas que mesmo sem ter confessado Deus, por andar nos princípios de Deus, que muitas vezes a bênção dele. Carregam a bênção, a essência de Deus na vida deles, né? Então, acho que isso é interessante. É um assunto muito, muito amplo, né? Essa parte de relacionamento com Deus, relacionamentos saudáveis, desses princípios que nós carregamos. A partir do que você falou agora há pouco, né? Dentro da nossa família, a nossa convivência, a maneira como nós crescemos, como nós desenvolvemos esses relacionamentos, acho que ele vai bater nesses princípios de Deus. Se nós carregarmos esses princípios, certamente teremos e conseguiremos ter relacionamentos que são saudáveis. E aqui tem um ponto, na verdade tem muitos pontos, né, interessantes, porque já teve casos, né, por exemplo, nem vou falar na igreja em si, casos às vezes dentro do consultório mesmo, né, de pessoas que trazem questões muito fortes, assim, de feridas causadas em relacionamentos que são desestruturados, que são desconfigurados, enfim, adoecidos. E algumas pessoas, às vezes, até cristãs, né? Vamos dar um exemplo assim. Uma mulher, por exemplo, chega, ou uma menina, enfim, diz, meu namorado, ele não é cristão, né? Então, eu tenho esperança que ele, quando conhecer Jesus, ele vá melhorar isso. Uma coisa que eu gosto de trabalhar com a pessoa é o seguinte. Bom,
existem situações na vida da pessoa que não necessariamente ela precisa ser cristã para entender. Tem um padrão de certo e errado, né, que todo ser humano sabe, conhece muito bem. Então, todas as pessoas sabem, por exemplo, que ofensa é uma coisa ruim. Não precisa necessariamente ter Jesus, né, ser crente. Então, às vezes, as pessoas criam, e aí eu acho que, não lembro se foi Tiago que falou do jugo desigual, né? Não lembro também. Não pesquisei essa referência, até vou dar uma olhadinha aqui. Mas, tu olha aí? Então, eu penso que é isso que o autor, agora que o pastor Tiago vai procurar, quis dizer. Porque na questão do jugo desigual, a pessoa ela fica numa esperança, né? De que, obviamente que quando Jesus entra no coração do ser humano, obviamente, muita coisa muda para melhor, claro que sim. Mas a gente está falando aqui de uma hipótese, de uma escolha de alguém. Então, o jugo desigual, acredito que é quando nós nos inserimos em relações, nos colocando num poder, né? Assim, mesmo que não seja consciente, bem inconsciente, de que a gente pode mudar aquela situação, né? Então, a gente... meninas, meninos, né? Que estão aí pensando no seu futuro marido, futura esposa. Não case com a sua expectativa. Case com a pessoa real. Não namore com a sua expectativa, né? Ou namore com a pessoa como ela é. Aí a evolução vai acontecer, vai ficar melhor ainda, né? Teve um caso clínico, inclusive eu citei no meu livro esse caso, que foi de uma mulher, né? Que eu atendi, enfim, no consultório, 40 e poucos anos de idade, lá seus 20 e tantos anos de casada. E ela estava em sofrimento por muitas coisas. Enfim, muitas questões, né? Muitas feridas, etc. E falando, daí eu perguntei para ela ser mais clara, né? O que exatamente tá te machucando nesse relacionamento e tal. E aí ela disse, é porque ele não faz isso, não faz aquilo. E ela foi citando coisas básicas de ser humano mesmo, né? Nada além do normal, coisas básicas. Respeito, por exemplo, né? Foi falando que ela não via isso nele, coisas básicas, assim, respeito à pessoa dela, etc. E aí eu perguntei pra ela assim, tá, mas quando que ele foi assim e ele mudou tanto? Gente, foi um silêncio tão grande naquele momento, que a gente chama de setting, né, terapêutico. Ficou um silêncio, ela olhou pra mim e ela disse, nunca. Eu disse, então, você que se casou com a sua expectativa. Você ela não criou casa. uma idealização no relacionamento que nunca teve. Exato, então... E acabou se frustrando. E se frustrou. A gente precisa entender que nós não somos salvadores da pátria, não somos salvadores de ninguém, né? O relacionamento, como tem aqui, o apoio mútuo, ele deve existir. As coisas básicas de um relacionamento já devem preexistir ali já naturalmente, né? Depois, como a Bíblia tem várias referências sobre um ferro afia o outro, né? Ali no casamento melhor serem dois do que um, porque quando um cai, outro levanta. E claro, a gente tá entrando muito na questão relacionamento casal aqui, mas também serve para amizades, no sentido de amizades e família, etc. também, porque assim, a gente vai afiar um ao outro, a gente vai melhorar um ao outro, mas a gente não tem... A nossa responsabilidade de mudar o outro é zero. É zero. A responsabilidade de mudar, de melhorar, de viver melhor é única e exclusivamente da pessoa que está necessitando dessa mudança, né? Mas isso vai partir dela entender isso. E aí, né, pode ficar uma coisa sem fim, um ciclo interminável, né? De alguém que cria uma expectativa em cima de algo que talvez não vai existir ali, né? Só para... 2 Coríntios 6,14 fala, né? Acho que foi Paulo que falou então, né? Não vos prendais Foi Paulo. a um jugo desigual com os infiéis. Ah, que bom. Foi Paulo. Foi Paulo. Verdade. Bom, enfim. Falando aqui, então, no geral, né? Eu acho nos pilares fundamentais de relacionamento, claro que eu citei alguns, existem muito mais, né? Peguei, digamos, aqueles que eu entendi como principais, mas... Se você lembra de mais algum, coloca aí nos comentários. Eu acho que esse pilar também é interessante e tal. Até a gente pode, em outra oportunidade, falar também sobre. Mas tem algo que me chama a atenção aqui dos limites, né? Toda relação, todo relacionamento, né? Todo ele. Todo, no geral, né? Com amigos, com pai, mãe, namorado, namorada e tal. Precisa de limites bem estabelecidos.
enquanto eu vou falando aqui, o pastor vai pensando aí em questão bíblica, né? O que podemos falar sobre isso. Eu lembrei de uma referência até, mas os limites, as pessoas precisa ficar muito claro que limite não é barreira. É muito diferente, né? Vou dar um exemplo, tá? Eu tentei ter uma vida com amigos, né? Ser sociável e fui muito machucada, por exemplo. Aí me fechei para as amizades. Eu fiz uma barreira, eu construí um muro. Não quero mais saber, porque aí eu vou me expor, vou sofrer de novo. E isso não é limite, isso é barreira, né? A mesma barreira que sim, vai te proteger de certa forma, né? Se tu criar uma barreira e não querer mais ter amizade com ninguém para não se ferir, é bem provável que você não se fira mais. Mas também você vai se privar de viver coisas maravilhosas que a amizade pode trazer, porque você se fechou. Então, limite não é barreira. Tá? Por exemplo, vou dar um outro exemplo prático. Digamos que o pastor Tiago, ele me machucou muito, muito, muito. Então, eu construí um muro. Não quero mais saber de ver a cara dele na minha frente. Quando eu enxergar ele, eu vou cumprimentar. E aí, oi, tudo bem? Paz. Mas é tu lá e eu aqui, eu construí um muro. Entendeu? Ele não passa. Gente, entenda isso. Quando você constrói um muro, por exemplo, você muda lá para um bairro, uma casa, e você faz um muro, você tá deixando claro, ó, aqui tá bem protegido para ninguém entrar, não é verdade? Vamos supor que você constrói sua casa lá, eu tenho muito medo que entre ladrão, etc, criminalidade, você vai fazer muros bem altos para isso, para que ninguém entre. Exatamente, esse é o papel do muro. Esse é o papel da barreira, para que ninguém entre. Limite não. Limite é diferente. Limite a pessoa pode entrar. Vou dar um exemplo. Você tá lá na divisa do Brasil com a Argentina. A gente teve a oportunidade de estar bem pertinho da divisa e não fomos, né? Porque o pastor tava sem a identidade, precisa ser identidade, tava só com carteira de motorista. E a gente tava vergonhando, lembra? Lembro. Seria legal. Mas enfim, eu queria ter vivido essa experiência de botar um pé numa linha, do outro lado da linha, assim, tipo, tô em 2 lugares, né, ao mesmo tempo. Não tem como pra Rio, né? Mas eu acho que não, naquele caso, acho que não. Não sei também. Não sei também, nunca fui. Mas enfim, essa é a diferença do limite. Quando você tá na linha de uma fronteira, por exemplo, Brasil e Argentina, você consegue passar pro outro lado, não tem um muro ali. Você consegue passar. Só que quando você passa a linha da fronteira do Brasil para a Argentina, pisou no território argentino, por exemplo, lá você já está consciente que tem outras leis, certo? É outro regulamento. O limite é como uma fronteira. Eu digo assim, por exemplo, tu pode passar pro lado de cá, mas tu precisa saber que quando tu passar pro lado de cá, é assim, assim, assim que funciona. Aqui funciona desse jeito. Entendeu? Então, no limite, você diz o que pode e o que não pode fazer do lado de cá. E eu entendo o que pode e o que não pode fazer do lado de cá. De lá, eu entendo o limite do outro até onde o outro pode ir. Então, essa é a fronteira, limite, diferente de barreira. Então, não construa muros, estabeleça limites, estabeleça fronteiras. Tipo assim, tu pode vir pra cá, viu? Tu pode passar pro lado daqui, fica à vontade. Mas aqui é assim que funciona. Porque aqui eu tenho essa condição para te oferecer e para receber de você. Ficou claro? Então, limite, na verdade, eu vejo muitas pessoas sofrendo horrores por não conseguir estabelecer limites. Aí poderia ter 1 milhão de causas para a gente citar aqui, né? E o limite sempre vai ter a questão do não, né? E o não, ele é bíblico, ele é pedagógico, a gente aprende com ele. Não tem como a gente dizer sim para tudo quando se fala de limites. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Deus sempre colocou limites para nós. Até por questão de sermos saudáveis, né? E aprendemos uns com os outros nesse sentido. As emoções, elas são reais na nossa vida. As emoções, a gente não tem como cortar as emoções, né? Tá aqui a professora Juliana, psicóloga, sabe disso. Mas as emoções, elas não devem governar a nossa vida, não governar o nosso eu. Eu não posso ser governado pelos meus sentimentos. Porque quando eu sou governado pelos meus sentimentos, eu acho que daí que vem a barreira, vem a questão do muro. Porque se eu deixar ser governado pelo meu eu, pela minha vontade, eu não vou ser como Jesus, eu não vou ser como um cristão saudável e não vou ter relacionamento saudável. E bate no ponto de novo de relacionamento com Deus. Mas enfim, eu preciso entender que meus sentimentos, eles não podem
governar a minha vida. Precisam ser olhados, legitimados, mas não guiar as minhas escolhas. Não governar o meu eu. Uhum. Jeremias que fala 17, né? Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Então, o coração sendo enganoso, a gente não pode deixar ali, a palavra coração ali está falando da mente, né? Está falando do nosso entendimento, está falando das nossas emoções também. Então, a partir do momento que eu deixo ser governado por aquilo que eu sinto pela minha raiva, como lidar com isso, né? Lidar com a raiva, porque é inevitável que em todo relacionamento vai haver conflitos, porque a gente tem pensamentos diferentes, pensa diferente, nós nunca vamos concordar com tudo. Um exemplo, talvez, pai, mãe e filhos, né? Que estão em outra idade emocional, né? Amigos no trabalho, amigos na faculdade, amigos na escola, não vão concordar. Mas esses limites que eu devo impor são limites, como você bem falou, não como uma barreira. Impor e respeitar o do outro também. Exato, respeitar o do outro. Mas lidar com isso não é fácil, né? Lidar com o sentimento, porque quando a pessoa, às vezes, invade aquele espaço que você não cedeu, que são teus limites, a gente cria... eu falo por mim, a gente cria certas barreiras, né? E essas barreiras, muitas vezes, são barreiras que se tornam muros, muralhas, muitas vezes. E essas muralhas não podem existir. Essas muralhas têm que se tornar limites apenas, como você bem falou, para ser fronteiras, né? Para se tornar saudável. Isso. Essa questão de ser guiado pelo sentimento, ela daria um podcast só disso, né? Porque, assim, pode ser uma arma, sabia? Pode ser uma arma, um trem desgovernado. Porque, digamos, tá? Eu fico muito irritado, por exemplo, com uma ordem, sei lá, que a minha mãe me deu, meu pai me deu, ou uma colocação de um amigo. Se o meu único filtro de decisão do que eu vou fazer é o meu sentimento, eu tô fadada, assim, no mínimo, a machucar alguém. No mínimo, né? Tô falando do mínimo, podem acontecer outras coisas, por exemplo, romper laços. Assim, eu acho importante até também frisar que a Bíblia ela nos orienta a ignorar os nossos sentimentos. Exato. Legitimar. Olhar. Jesus falou, né? Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, o sentimento tu vai ter o sentimento, tu vai ter o momento da tua emoção ali, flor da pele, enfim. Mas é o que eu faço com ele. É o que eu faço com o meu sentimento que vai colocar esses limites ou vai colocar essas fronteiras. É isso, né? Uhum. Limites ou fronteiras. Vai colocar esse muro ou vai colocar essa ponte, né? Essa ponte aí não, a partir daqui, a partir da Argentina aqui são outras leis, né? Aqui no Brasil você fala desse jeito, mas a partir daqui você fala diferente. Aqui tem outras leis, outras normas. Então a Bíblia, é importante a gente frisar isso, porque a gente não passar interpretação talvez equivocada, errada, que a Bíblia ela legitimiza os nossos sentimentos. Não fala pra gente ignorar os nossos sentimentos, né? As nossas emoções, mas para nós discipliná-las, colocar todas as nossas emoções aos pés da cruz. É interessante assim, porque Jesus, quando ele fala amar o próximo como a ti mesmo, a gente pode interpretar de milhares de maneiras mais amplas possíveis, né? Porque Jesus, na sua sabedoria, ele era profundo em tudo que ele trazia. Então, vamos entender o seguinte, esses pilares fundamentais, eles são tanto para compartilhar um com o outro, como para mim viver internamente. Então, por exemplo, esse ponto de não ser governado pelas emoções, pelos sentimentos, mas filtrar eles, olhar para esses sentimentos, legitimar, bom, ele é legítimo, ele existe aqui, mas eu preciso entender o que eu faço, eu preciso criticar esse sentimento à luz da realidade, não só do que eu tô sentindo e etc. Isso nada mais é do que praticar esses pilares comigo mesmo também, né? Ter uma boa relação comigo mesmo também, né? Não fugir, não criar. E essas muralhas que a gente falou que às vezes a gente cria pro outro, muitas vezes a gente cria para nós mesmos, né? Eu crio muralhas
né, dentro de mim que eu ignoro totalmente, né, o que eu sinto, eu faço de conta que não tá ali, né, eu crio as minhas fugas, a minha autossabotação, né, e vou vivendo. Então, essa questão aqui, dos pilares aqui, fala assim, ó, comunicação clara e assertiva. Tá, fala ponto por ponto aí, comunicação clara e assertiva. Só antes de eu concluir isso aqui, ó, pilares fundamentais ali, a comunicação clara e assertiva, respeito, empatia, confiança e honestidade, em primeiro lugar precisa acontecer comigo. Se eu não levar a sério a confiança e a honestidade comigo mesmo, onde eu sou honesto, eu sou profundamente honesto, e pensar assim, bah, eu me passei nisso aqui, né? Eu preciso olhar para isso e preciso ressignificar e consertar. Então, esses pilares nos relacionamentos, né? Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Então, eles precisam acontecer dentro de mim também, né? Vamos lá, tu quer que eu fale um por um? Isso. Tá, comunicação clara e assertiva. Tinha no Éden. É só isso que eu queria frisar. Todos esses pontos aí tinha no Éden. E a questão da honestidade ali, que eu quero abrir É que flui da essência de Deus, sim, né? Da essência de Deus. Mas a partir do momento que o homem deixou de ser honesto, que foi quando ele quis transferir a culpa, né? Ele se escondeu. Se escondeu, os dois, né? Se esconderam. O homem transfere a culpa, né, para a mulher, dizendo foi a mulher. Transfere a culpa para a mulher e para Deus, se a gente olhar. Foi a mulher que tu me deu, ou seja, quem me deu essa mulher foi você que errou, né? Em outras palavras. Claro que estou conjecturando aqui, né, gente? Não está escrito dessa forma na Bíblia. Mas com a interpretação que a gente tem, foi a mulher que tu me deu. Ou seja, não fui eu. Daí Deus pergunta para a mulher. Questão de honestidade nós estamos falando agora, né? E aí, o que aconteceu? Por que você desobedeceu? Foi a serpente, colocou a culpa na serpente, né? Em Satanás. Então, essa autorresponsabilidade ela é muito importante nos relacionamentos, no sentido de eu ser honesto com os meus erros, ser honesto com aquilo que eu sei que eu tenho que mudar, que eu sei que eu errei. Porque se eles fossem honestos ali no Éden, talvez a história seria diferente, talvez, enfim, mas a falta de honestidade ali desencadeou pecado, na verdade, desencadeou muita coisa ali, né? Muita coisa ruim. O homem acaba e a mulher acabam perdendo ali o estado original, a originalidade deles, a santidade. Quando a Bíblia fala que o homem foi criado à semelhança de Deus, está falando ali de características que Deus possui, que o homem possuía naquele momento ali. E essas características, o homem foi se desconfigurando, se descaracterizando, né? Então a identidade do homem ali foi corrompida a partir do momento do pecado, a partir do momento ali que entra essa desonestidade por parte do homem e da mulher. E essa desconfiguração da identidade que aconteceu a partir da desonestidade, a partir da queda, do pecado, que começou a trazer muitos conflitos, até mesmo na questão de relacionamentos ali, né? Só uma ressalva aqui na questão dos limites, entender que isso é construído, né? Assim, é construído assim como qualquer construção, ela precisa ser trabalhada, ressignificada. Não vá você agora, da noite pro dia, de mãe, pai, pro amigo, pra amiga, a partir de agora é assim, ó. Né? Antes de mais nada, você precisa refletir com honestidade, né, com clareza, quais pontos talvez você está ultrapassando limites. Eu tenho um testemunho para dar. Lembrei agora dessa questão aí, porque eu sempre fui uma adolescente, uma criança muito explosiva, assim, né? Os meus irmãos, enfim, com os meus pais, eu era sempre muito introspectivo, guardava muita coisa, assim, de criança, adolescente, mas teve uma vez que isso me marcou muito. E eu lembro esse episódio como se fosse hoje. Foi uma vez que eu cheguei num retiro abençoado, assim. Sabe aquele retiro que tu volta das nuvens, assim? Todo retiro é assim, né? Um retiro é sempre melhor que o outro. Mas eu ali, adolescente, devia ter meus 13, 14, 15 anos, talvez. Eu voltei empolgadão, né? Fui no retiro lá, falei línguas estranhas, fui renovado, enfim.
cheguei em casa e eu lembro que aquilo me cortou muito o coração, mas foi algo bom para mim. Porque depois eu comecei a orar e chorei como nunca tinha chorado em toda a minha vida na presença de Deus, assim. Foi uma experiência muito, muito incrível, muito boa que eu tive com Deus. Porque passei todo aquele momento, aqueles 3 dias de retiro, 4 dias, nas nuvens, né? Relacionamento intenso com Deus ali, enfim. Cheguei em casa, meu comportamento nada mudou. Eu continuei resmungando, continuei sendo antipático com os meus irmãos. E teve um dos meus irmãos, não vou falar o nome aqui para não precisa, não é o caso, né? E sem saber, ele me ajudou muito. Porque ele falou, poxa, mas tu não... O que adianta tu estar no retiro, tu não muda nada? Aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo a ponto de eu jogar no chão, quando ele não estava, lógico. Esperei ele sair, a casa ficou sozinho, eu lembro que joguei no chão. Eu lembro que eu coloquei uma música, assim, um hino na época. Eu chorei muito, gente. Muito, muito, muito. Porque eu fui honesto comigo. Eu consegui enxergar o meu estado. Poxa, eu acabei de vir no retiro, acabei de vir de um momento legal com Deus, mas as minhas atitudes não mudaram. As minhas atitudes não estão refletindo aqui, né? Aquilo que eu fui buscar em Deus, aquilo que eu fui buscar no retiro. E por causa desses meus comportamentos, meu relacionamento com alguns meus irmãos tinha muito conflito. E a partir do momento que eu comecei a mudar, que eu comecei a entender, poxa, realmente eu preciso mudar, que eu fui honesto, né? Que caiu ali, deu um insight, caiu a ficha. Sou da época da ficha, tá, gente? Caiu a ficha. A partir daquele momento ali, algo começou a mudar dentro de mim. E os meus relacionamentos, a partir dali, também começaram a mudar. Como você falou da questão da honestidade ali, né? Enfim, achei importante. É exatamente isso, assim. Então, não... esses pilares, eles precisam ser vividos nas suas etapas. E a primeira etapa é sempre a introspecção. É sempre, por exemplo, nos limites. Bah, que interessante, quero começar a praticar isso. Eu sou uma pessoa que não respeita os limites. Ou eu permito que todo mundo atropele os meus limites. Tem pessoas que acabam... Enfim, como eu disse, poderíamos pensar em vários... Não é nem um extremo nem outro, né? Exatamente, não é um extremo nem outro. Poderiam ter vários motivos para uma pessoa, por exemplo, não conseguir estabelecer limites. Alguém que não se sente amado, alguém que é muito inseguro, etc, etc. Traumas, abandono, acaba cedendo para tudo e esquecendo de si. Assim como tem aquela que não respeita o limite do outro, de um extremo para o outro. Mas o ponto é, todos esses pilares, em primeiro lugar, para botar em prática nos relacionamentos, na família, com o pai, com a mãe, com todo mundo, com amigos e tal, e etc., é sempre olhando para ti mesmo, por exemplo, na questão dos limites, onde que eu estou passando os limites? Primeiro ponto. Segundo, como que eu posso estabelecer isso? Né? Você tem que começar a olhar de acordo com a sua história, de acordo com como funciona o seu relacionamento, né? Seja com quem for. Então, eu tenho aqui algumas dicas práticas. Eu separei 3, tá? Quiser tomar nota aí, anota. 4, na verdade. Dicas práticas do que não fazer. Já é bem legal, né? Eu acho que quando a gente... por onde eu começo? O que que eu faço? Bom, tu pode não saber por onde tu começa o que fazer, mas se tu saber o que não fazer, já tá bem legal, né? O que não fazer, tá? Por exemplo, eu tenho dificuldade em respeitar o limite dos outros, eu sou explosivo, eu só não sei o quê, tá? Vamos lá, primeira coisa. Bota na lista dos seus evites. Eu gosto de falar sobre isso, a lista dos evites, né? Bota lá. É proibitivo, tá? Munição pesada. O que é munição pesada? No ápice de qualquer sentimento de raiva ou algo assim, às vezes as pessoas podem usar feridas antigas do outro, né? Para ganhar uma discussão. Né? Por exemplo, eu lembro que quando eu discutia com a minha irmã quando eu era adolescente, meu Deus, né? Às vezes dizia assim, aí tu que tirou 0 naquela prova, não sei o quê, tu é uma burra, essas coisas de adolescente, né? Claro que eu tô falando uma coisa, tipo, entre aspas, leve, mas tem coisas que a gente sabe que podem ser bem pesadas, né? Então, assim, munição pesada é proibido, né? Quem traz passado na cara do outro é o diabo, né? Então, a gente não traz esse tipo de coisas, né? Coisa que vai machucar. Segura a tua onda, né? Sabe que vai machucar, segura. Embora conversas pesadas, muitas vezes, necessariamente abrem feridas, e é necessário também. Conversas difíceis, mas aí são conversas. Não são agressões, nem nada disso, né? Então,
evite jogo sujo para ganhar discussão. Até porque quem ganha uma discussão, né? Como é que se ganha uma discussão? Eu acho que a vitória de uma discussão é quando os dois saem reflexivos, querendo muito que dê certo a relação, assim, trabalhando para que isso dê certo, né? Por exemplo, não quero ganhar discussão, fazer minha mãe entender que ela tá errada. Não, isso não é ganhar discussão, isso é uma guerra de ideológica, sei lá, uma guerra de conhecimento, sei lá, quero ganhar, né? O que é ganhar? Ganhar é quando há um coração contrito, arrependido, etc., né? De ambas as partes. Então, munição pesada, não. Segundo, jamais ultrapasse limites. Jamais. Você tá conseguindo entender o que é o limite do outro, não ultrapassa. Aquele lugar ali é sagrado, né? Eu lembro de Moisés, né? Deus falou para ele, Moisés, tira aí a sandália do teu pé, porque o lugar que tu tá é santo, um lugar sagrado. Eu acho que o território do outro é sempre delicado, é sempre sagrado, né? Tipo assim, tira a sandália dos teus pés, não vem com a tua poeira, não vem com a tua sujeira, sabe? Vem aqui, limpa, eu tô limpo te esperando, né? Uma relação saudável é isso, é uma pessoa limpa esperando a outra para viver coisas legais, né? Assim como com Deus, né? Acho que aí entra a questão da honra, né? Ter entendimento de quem você é e quem é a pessoa. No sentido de a Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe. Vou dar um exemplo prático aqui, né? Honrar pai e mãe. A gente pensa que honrar é concordar com tudo. Você não precisa concordar com tudo, porque nossos pais muitas vezes vão nos ensinar algo errado, mas a maneira como eles foram criados foi daquela forma. Então honrar não significa que eu concorde, mas significa que eu respeito, que eu tenho o entendimento de que não, poxa, ele é meu pai, é a minha mãe, está falando, posso não concordar, mas eu vou assimilar aqui para mim, né? Eu vou colocar isso diante de Deus, eu vou orar, vou buscar uma sabedoria para lidar com isso, porque isso é respeito, isso é honra. Então acho que é interessante a gente frisar a questão da honra aí, porque a gente pensa que honra muitas vezes, mas eu não concordo, mas você não é obrigado a concordar. Eu costumo falar, né, sobre unidade, que unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade são todas as pessoas iguaizinhas umas às outras ali, né? A gente vê uniforme na escola, é tudo igual. E unidade é diferente de uniformidade. Unidade é uma questão de propósito. Você pode não pensar, e você não vai pensar como eu penso, como teu amigo pensa, como teu pai pensa, mas você tem que entender que há um propósito nisso. E o propósito é igual. E o propósito é igual para todos. Então, isso é a questão de honra, tá? Você não pensa como seu pai, como seu amigo, mas você preza e respeita pela presença desse relacionamento na sua vida. Você tem que... Não, é o teu jeito de pensar, beleza, mas... Eu penso diferente, mas eu respeito o teu... E naquele exemplo que eu tava dando ali de Deus, né? Tira a sandália dos teus pés porque esse lugar é santo, não traz tua sujeira e tal. Não é no sentido, não traz tua sujeira pra gente limpar essa sujeira. Nesse ponto pode trazer, né? Tipo assim, me ajuda nisso aqui, né? Nesse sentido, sim. Quando eu falo no sentido de ataque mesmo, né? Aquela pessoa que vem com aquela poluição dela, ela arrasta o outro pra trás e machuca a torta e a direita. Então, tipo assim, não ultrapasse limites. Isso é proibitivo. Bota lá na lista dos evites. Tá? Primeiro, munição pesada não. Segundo, ultrapassar limites jamais. E um exemplo de ultrapassar limites, sei lá, você, filho aí, adolescente, jovem, fez uma coisa que a mãe e o pai ficaram muito tristes. E eles estão quietinhos, eles estão tristes. Respeita esse momento, né? Aqui há momentos de pausa, existem nas relações isso, né? Às vezes, filho, agora a mãe não quer conversar, a mãe tá chateada. Fica ali insistindo, sabe? Respeita, né? Isso também é não ultrapassar limite, né? Porque as pessoas, elas precisam de um tempo para entender, às vezes, algumas coisas, né? Terceiro ponto de evitar, silêncio de fuga. Que silêncio é esse? É aquele que, por exemplo, eu não vou falar nada e daqui a pouco vai estar tudo normal, tá tudo certo, né? Fingir que nada aconteceu, silêncio de fuga. Mas tem um outro que é mais pesado, que é o quarto da lista aqui de evites, que é o silêncio punitivo. Aí tem pessoas que ficam em silêncio pra punir o outro, né? Tipo assim, o outro tá querendo conversar e ele tá ali. Não quero falar contigo, não quero falar contigo. Tá um silêncio. Não pede um respeito pra aquele, olha, nesse momento eu preciso. É diferente, é uma coisa ruim, né? Então,
evite essas 4 coisas, porque isso machuca tanto a pessoa como você. Pode ter certeza que lá no final você também vai ficar muito triste com isso quando tudo passar. Então, olha só. A gente tinha falado que a gente ia entrar na questão de desmistificação da alma gêmea, né? E tal, mas a gente vai deixar pro próximo quando a gente falar sobre namoro. Não vai dar tempo aqui hoje, tá? E atitudes práticas. A gente falou do que não fazer e eu separei algumas coisas do que fazer também. Se quiser anotar aí, né? Isso é na vida diária, né? Família, enfim, atitudes práticas. Ouvir ativamente. O que é isso? É prestar atenção genuinamente, né? Com afeto, com carinho, aquilo que a outra pessoa está falando, sem interrupções. Ouça para entender. O pastor Tiago fala muito isso, né? Quando a gente está conversando com casais na igreja. Ouça para entender e não para argumentar, não para responder. É para entender mesmo, porque se você não entender o que está acontecendo dentro daquele ser humano, você só vai ter teoria, palavras, né? E não vai ser legal. Então, busque compreender. Ouvir ativamente é isso. Segunda atitude prática. Valorize a individualidade do outro. Individualidade é muito importante em qualquer relação. De amizade, de tudo. Porque, assim, individualidade, entenda, é diferente de individualismo. A pessoa individualista não é legal. Mas individualidade é aquela pessoa que ela tem a sua peculiaridade, ela tem a sua forma de funcionar. Entendeu? Então, tem pessoas que, por exemplo, elas não gostam, vamos pensar assim, 2 amigas. Tem uma que ela não gosta de falar sobre tal assunto, é uma coisa dela, uma coisa da individualidade dela. Entendeu? Agora é diferente daquela que só quer falar sobre ela. É individualismo. Ela não dá espaço para outra pessoa falar ou o amigo falar sobre ele. Só ele tem que estar na mesa, só ele tem que estar na pauta. Então tem que ter um equilíbrio dessas coisas. E isso é valorizar a individualidade de cada um. Assim como dentro do seio familiar. Às vezes o pai é de uma maneira, a mãe é de outra. São suas individualidades, tá? Outra atitude prática. Expresse gratidão. Isso é tão legal, sabe? Expresse. Ser grato é uma coisa muito legal, maravilhoso, mas falta uma coisa, falta um tempero, que é expressar. Não adianta você ser e não expressar, a pessoa nunca sabe. Ela não sabe, né? E pode parecer tão bobo, mas tem muitas pessoas que elas têm muita dificuldade de dizer eu tenho orgulho de você. Tem pessoas que têm dificuldade. Eu já atendi casos que teve que passar por muitas sessões de terapia para poder dizer pro filho, pra filha ou pro amigo que, sabe, tem orgulho de você, parece que tá engasgado. Por algum motivo, traumas da pessoa, enfim, né? Mas expresse, isso é importante. E quando sair, usa a técnica do 1, 2, 3. Eu sempre falo isso pro ansioso, né? Usa a técnica do 1, 2, 3. 1, 2, 3, fiz. Né? Porque o ansioso fica pensando 1000 coisas antes de fazer, não vou conseguir. Técnica do 1, 2, 3. 1, 2, 3, peguei e fiz. Postei. Peguei e fiz. Falei. Nem senti. Falei. Igual o remédio ruim, né? Que a mãe dava quando a gente... Toma. Fala, né? Falei. Vai ter um efeito bem legal. E quarta atitude, compromisso, né? Tem um compromisso de vida, de fé, de amor com essa pessoa. Teria várias coisas pra gente falar, mas vai ter outras oportunidades. A gente quer abrir as caixinhas, o tempo tá correndo muito. Antes de abrir as caixinhas, considerações finais. Pastor Tiago tem algo aí pra trazer pra galera? Acho que é isso, né? Buscar sempre a nossa melhor versão. Buscar a nossa melhor versão, porque isso é totalmente bíblico, né? O evangelho é um evangelho que nós pregamos, nós cremos, é um evangelho que transforma vidas. O evangelho é o poder de Deus para a transformação da nossa vida. E a gente aprende muito nos relacionamentos. O evangelho ele foi feito para ser relacional. O evangelho ele não foi feito para você viver sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Deus é uma comunidade, Deus é trino, né? Costumo ensinar a igreja quanto a essa doutrina, né? Que Deus é uno quanto a número e trino quanto a personalidade, porque a Bíblia trata a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo como pessoas separadas, distintas. Então, é uma comunidade. E nós temos que entender e aprender a viver em comunidade, em relacionamentos, amando o próximo como Jesus nos amou. Né, que é um novo mandamento, porque às vezes a gente, quando Jesus falou lá o primeiro mandamento, antes disso, né, de
renovar o mandamento, ele falou para nós amarmos como nós amamos a nós mesmos. Só que muitas vezes a gente não se ama. Então Jesus ele renovou e falou: amar o próximo como eu vos amei. Como é que Jesus amou? Sendo sacrifício vivo. Então a gente precisa sacrificar um pelo outro. Nossos relacionamentos precisam ser saudáveis e a nossa vida precisa ser relacional. Se relacione aí. Em nome de Jesus, obrigado mais uma vez você que ficou assistindo aí, né? Curta, compartilhe, envie o link para abençoar vidas. Bom, temos aqui algumas perguntas sobre o tema, né, nas caixinhas. Creio que todas foram respondidas, mas mesmo assim eu vou ler elas e a gente pode pincelar alguma coisa aqui. Nas perguntas, nas perguntas eu não vou citar os nomes, só no salve ali e tal, nas coisas, mas nas perguntas não, porque a gente nunca sabe, né, se a pergunta de repente não é uma coisa mais íntima da pessoa, né? Então tem uma pergunta aqui: como ser mais sociável, diminuir a timidez, saber expressar as ideias ou palavras? A dica que eu te dou é: comece em você isso, comece entendendo para você mesmo quais são as suas ideias. Comece a pensar sobre isso, escreva sobre isso. Quais são essas ideias que você tem dificuldade de falar? Quais são essas palavras que são difíceis para você falar, tá? Depois que você escreveu isso, que você olhou para isso, que você pensou, se pergunte: por que é tão difícil? Né? Porque assim, muitas vezes nós criamos alguns medos, né? Algumas barreiras, algumas dificuldades que elas foram necessárias em algum momento da nossa vida, lá atrás. Lá atrás pode ser que funcionou, mas agora talvez não precise mais, você tá seguro, não tem mais aquele cenário que você precisa engolir tudo. Então você tá num outro cenário, é uma grande dica para vocês pensar, você tá num outro momento, tá? E aí, comece a exercitar, talvez essa técnica de 1, 2, 3, para coisas menores, vai falando aos poucos, né? E é sempre aos poucos, mas sempre começa aqui dentro, tá? Outras perguntas sobre o que é preciso, como conciliar, né? Cônjuge, filhos, estando casado e o propósito de Deus, conciliar tudo isso. Os pilares esses que a gente falou hoje, né? Busque trabalhar esses pilares em você antes de mais nada, né? E eu acho que conciliar as coisas é viver sem pressa. Por mais que o tempo é corrido, mas, por exemplo, aqui, a gente tem uma agenda hoje o dia todo, mas eu tô aqui, né? Se eu ficar acelerado, eu não vou viver nem o aqui e nem o próximo compromisso. Então, viva cada momento. Tá sentado na mesa de casa com a sua família, comendo um bolinho, um cafezinho, faça aquilo ali. Depois você vai fazer a outra coisa. Por mais que a sensação de tarefas que tem para fazer meio que te deixe acelerado, viva esse momento, concilie cada momento em cada hora. Bom, tem os salves aqui. O Rafa, né, manda um salve. Salve aí pra você também, viu? E muito obrigado por participar. O João também manda um salve pra todo mundo. O Adrian manda outro salve. O Garcias manda bora e uns foguinhos. Bora, Garcia, a gente tá vendo, acompanhando você aí no Instagram com seu pagode, tá muito legal, hein? E o João, né, nosso menino das mídias, também mandou um salve pra gente aqui. Gente, a gente tá adorando mencionar vocês aqui nas nossas gravações, a gente vai manter isso, continue com a gente, vai ser muito legal. E a gente abriu uma perguntinha aqui também: o que vocês acham de ter um quadro de debates, né? A gente tem o quadro de entrevistados e a gente tem o quadro esse de hoje, que é bate-papo temático. Quem sabe um quadro de debates aí, será? Assuntos polêmicos, não sei, quem sabe? Não sei. Ai, ai, ai. A galera respondeu sim, né? Mas fala mais sobre isso, bota mais algo aí pra mim ter mais clareza aí, pra gente poder pensar. Vamos lá. E perguntinhas aleatórias, né? Já tem data marcada? Ah, não, pergunta aleatória não. Perguntei sobre o Congresso, expectativa sobre o Congresso. Aí o Alisson botou: já tem data marcada? Alisson, já tem. Entra saiu sábado um Reels aí, que aliás bombou, né? O Reels passou de 7.000 views, muitas curtidas e compartilhamentos, falando justamente sobre a data do nosso Congresso, 26 e 27 de setembro desse ano. Alisson, marca a data aí e vem. Não tem local ainda, importante falar. Tem essa pergunta com certeza aqui, né? A Kate tá dizendo que a expectativa dela tá 1.000. Não vai ter spoiler? Prometo que no próximo GFQ Cast de bate-papo a gente vai ter spoiler.
Hoje não, né? A gente não preparou... Spoiler sobre o congresso? Não? Tu acha que dá pra dar algum? Não. Não, ainda não. Tá muito verde ainda, né? Tem que ter um pouco... Tava mais maduro. Mas no próximo GFQ Cast, sem ser dessa semana, na outra gravação lá, a gente vai. Ou, quem sabe, no Insta sai a semana que vem algum spoiler. Fica ligada, Kate. Fica ligada. Bom, e tem o Rafa aqui dizendo que as expectativas dele estão altíssimas. Se for 1% do que foi 2025, 2024, vai ser tremendo. Bah. Então, já sobe tua expectativa. Não, gente, mas assim, esse sobe expectativa, eu sei que a gente fala muito isso, mas não é por clichê, sobe mesmo, tá? Porque vai ser, meu Deus, vai ser maravilhoso. A pergunta aqui do Júnior, vai ser em Tramandaí? A gente não tem essa resposta ainda, Júnior. Ainda não, quem sabe, né? Mistério, ó, rufa os tambores. Há um mistério. Há um mistério no ar, quem sabe, né? Pode ser que sim. Fica ligado aí nas redes sociais, viu? Em breve a gente vai ter notícias. A Stephanie, ela botou que a expectativa dela é receber o melhor de Deus. Então, você tá com a expectativa certa, viu? Porque é isso mesmo. E o Adrian disse que a expectativa dele somente alegrias. Outro aqui, o Adrian botou, está altíssima. O Felipe botou, as minhas expectativas estão altas. Sinto que o Senhor vai mover a geração forte para lugares mais altos. Amém. Eu sinto isso também no meu coração. Aí tem um pedido aqui, tá? Só que esse pedido veio de uma página de grupo de região. Então, eu não sei, né, exatamente a pessoa, né? Mas a região ali, sede GFQ, aí não diz o número da região também, enfim, da página. Mas o pedido é para trazer o Victim. Vocês conhecem o Victim? Como é que é a música mesmo? Não é o Vitinho aqui nosso. Não, é outro, é Victim. É um DJ, né? Não é DJ. Ele toca, ele canta... Como é que é? Eu sabia. Já ouvi falar. Esqueci agora. O único trechinho que eu sabia do Victim. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Não sei. Aí o Rodrigues, aliás, a Débora Rodrigues, perdão, ela diz assim, que a expectativa tá muito alta. Creio que vamos viver um grande avivamento. Amém, eu creio nisso também. Um grande, grande, grande avivamento. Amém, queridos? Muito obrigado pela interação nas caixinhas. Continuem, a gente sempre que tiver gravação de temático, a gente vai largar as caixinhas lá para vocês interagirem com a gente. Compartilhe, né, esse episódio para as pessoas, assistam e vai ser muito legal, viu? Algo mais, pastor, para passar para a galera? Já vamos pro finalmente. É isso aí. É isso aí. Então, fica ligado nas nossas redes sociais. A gente está colocando passo a passo de tudo aí. Um beijo no coração de vocês e até o próximo.